Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação nesse painel. Eu sou Ivan Surransky, vou fazer a apresentação aqui das primeiras etapas do painel. Enquanto isso, os colegas vão colaborar, vamos apresentar todo mundo. Então, esse painel tem o objetivo de apresentar os ataques de forma dinâmica, trazendo números, informações, experiências dos participantes, e além de demonstrar as principais etapas de um sequestro de dados conhecido como ransomware. E vocês vão saber com as principais técnicas para proteger a sua empresa desse tipo de ataque. Nesse painel, vamos ter o seguinte modelo, né? Seguintes etapas. Estamos aqui, então, falando da introdução. Vamos ver o que é ransomware. Vamos fazer uma retrospectiva dos números e dos ataques, os dados preocupantes relacionados a isso, os principais grupos de ATP, são os grupos de hackers, como são conhecidos, como ocorrem as infecções por ransomware. Vamos fazer análise de um ataque, vamos mostrar um exemplo de engenharia social, um exemplo de um ataque utilizando um documento malicioso e combinam com a instalação ou execução do malware, que é um ransomware. E o que fazer no caso de infecção e considerações finais. Então, enquanto isso, os meus colegas painelistas vão participar e aguardamos os questionamentos de vocês no chat, para colaborar e interagir com a gente nesse processo. Então, eu sou o Ivan Surransky, trabalho com consultoria de segurança da informação há algum tempo, trabalho na área de perícia forense também, estou na HSC há algum tempo e estou fazendo mestrado na Espanha relacionado a cybersecurity. Roberto Chu é o nosso colega da HSC, trabalha com segurança da informação há mais de 10 anos e trabalhou em grandes projetos de cybersecurity no Brasil e América Latina. O Alex Miquete de Almeida é o coordenador de projetos da Fast Help, trabalha com segurança da informação há bastante tempo e utiliza os principais recursos para proteger, as principais soluções de tecnologia para proteger os clientes da empresa dele. O Paulo Souza é um distribuidor da HSC e também distribui outras marcas e vai poder colaborar bastante trazendo experiências dos seus clientes e seus futuros clientes aqui para este painel. Perfeito. A ideia desse painel é que seja dinâmico, então a gente vai trazer um pouquinho de teoria, um pouco mais de exemplos, vamos trocar experiências e no final a gente vai tratar de perguntas e respostas e contamos com a colaboração de vocês para desenvolver mais o assunto. Então, vamos para a parte teórica, bem pequena. Bom, o ransomware é um tipo de malware que vai deter a utilização do seu computador de duas maneiras, ou bloqueando a utilização, que aí seria no modelo Locker, onde ele impede que você acesse os recursos do computador, você não tem acesso inicial a ele, e também o cripto, que é o que criptografa somente os dados do usuário, mantendo a máquina operacional. Então, você ainda tem acesso à rede, você consegue visualizar os documentos do sistema, mas não consegue visualizar os seus documentos. Ao acionar os documentos, você pede para que descriptografe e essa senha dessa chave você não possui. Então, nesse momento, o atacante vai entrar em contato contigo para informar a forma do resgate, que seria a chave para descriptografar o seu ambiente. Lembrando que esses tipos de malwares, conhecidos como ransomware, também são disponibilizados para celulares, smartphones e outros dispositivos. Então, temos aí uma jornada grande para trabalhar com ransomware, acho que ele veio para ficar, e temos que nos aprender a reconhecer e nos proteger. Lembrando que, principalmente, pouquíssima gente usa alguma proteção no celular e tablet, né? Pode avançar, por favor. Bem, falar um pouco sobre a retrospectiva do ano passado, né? Então, o crescimento de phishing foi um absurdo, né? Um dos principais fontes de ataques que tem no mercado é phishing, justamente porque é fácil, né? Mandar e-mail contaminado, alguma coisa assim, né? Manda um e-mail com uma iscazinha lá
você manda para, sei lá, 1 milhão de pessoas, pelo menos uns 10 pessoas vão clicar naquele link malicioso, né? Ataques de fraude de sites, né? Sites falsos, né? Então, Black Friday do ano passado esteve aí para comprovar isso. Boa parte dos sites que tinham, né? Situando-se, claro, aqueles sites tradicionais, mas mesmo até os sites tradicionais, o pessoal anda replicando os dados e recriando clones de sites. Né? Quem nunca viu no Facebook, por exemplo, aquelas propagandas milagrosas de TVs da loja americana lá que vendendo por R$ 500 um TV 4K. Né? Então, a pessoa clica lá, entra no site idêntico da loja americana e faz a compra. Né? Então, o Black Friday teve um aumento absurdo dessa quantidade de sites contaminados, não só falsos, mas também contaminados até, né? Para fazer os ataques. Né? Roubo de credenciais também, só do Spotify já teve 350 mil contas vazadas, né? Esse foi do ano passado. E 5 bilhões de senhas e e-mails foram expostos, né, do Facebook, isso daí, né? O que já aconteceu, né, e já acontece agora em 2021, né? Cybercrime, um prejuízo estimado de 6 trilhões para esse ano, né? Só no primeiro trimestre agora já teve 557 mil credenciais roubadas, né? E em relação a ransomware, 75% das empresas contaminadas, né, isso daqui é uma estatística já, né, acabam pagando resgate. Só que o detalhe, 10% só desse pessoal que pagou o resgate que recebe a chave. Né? Então, ou seja, você mesmo pagando um resgate de um ransomware, não é certeza que você vai receber a chave de volta. Né? A dúvida é, como você vai confiar num criminoso, né, que contaminou a tua máquina, criptografou todos os teus dados, você vai pagar para o cara, que garantia tem que ele vai realmente te devolver a chave de criptografia, né? Então é um negócio arriscado que você está fazendo, né? Mas infelizmente não tem muito o que fazer nesses casos, né? Ou é backup, alguma coisa assim, né? E o que relação à diferença de 2020 para 2021, né? Então essa parte aqui em relação ao prejuízo das empresas, né? Então, esse ano, né, é uma perspectiva de aumento de 70% de ataques só de ransomware, né? Ou seja, está aumentando muito a quantidade de ataques em relação ao ransomware. Lembrando que o ransomware só perde em termos de número de valores para fraude de e-mail, né, para o back. Né? Então, ele realmente é um ataque muito forte, o que acontece, né? E grande parte das empresas não estão preparadas para isso, né? 76% dos ataques que tiveram em ransomware tiveram seus dados publicados na Deep Web, ou seja, o pessoal vaza mesmo as informações, não interessa se foi pago ou não, né? 85% de tempo de downtime, ou seja, a empresa para, não tem o que fazer, né? Tiver que fazer 81% é com disaster recover, né? E esse resgate aqui da JBS foi feito ontem, né? Se não me engano, até o Paulo tinha comentado, né? 11 milhões de dólares foram pagos para o pessoal lá em relação ao resgate do ransomware contaminado. Lá. E a tendência é, em relação à preocupação, né, dos ataques, é que 85% das invasões utiliza elemento humano. Né? Lembrando que o elo mais fraco da corrente é o teu funcionário, é a pessoa que não está preparada, né, não teve treinamento para diferenciar, por exemplo, de um e-mail legítimo de um falso. Né? Então, o pessoal se aproveita disso e usa muito de técnicas de engenharia social, né? Ou seja, vai lá, consulta o Facebook da empresa ou da pessoa, né, para tentar se aproximar, utiliza, ou até mesmo ligando, chegando a entrar em contato direto com a pessoa. Então, 85% utiliza como a falha humana como invasão, né? E a metodologia utilizada, 90% utiliza e-mail. Por quê? Porque é uma coisa barata, você não gasta dinheiro com e-mail. Né? Então, simplesmente tem uma máquina lá, você consegue disparar um monte de e-mail. Manda um monte de e-mail falso, que nunca recebeu aquele e-mail de vencimento da Netflix ou, sei lá, de algum boleto falso aí, né? E isso aconteceu alguns dias atrás agora, né? Foi recente. 8 bilhões de senhas vazadas foram divulgadas no Deep Web. Né? Então, tem esse tipo de periculosidade, né?
Em relação aos ATPs, acho que o Ivan vai poder falar mais do que eu até, né? Que ele fez a parte de estudos aí. Segue aí, Ivan. Certo. Obrigado. Bom, eu fiz uma pesquisa de quais são os principais grupos que estão atacando as empresas brasileiras. Entre eles, os principais são o DarkSide, Shadow Brokers, Fancy Bear e Night Spider. Eles são do leste europeu e China. Existem diversos outros grupos e eles possuem nomenclaturas similares e eles possuem mais de um codinome dependendo das redes de Deep Web onde eles se comunicam e esses fóruns que eles utilizam para aumentar a capacidade de ataque deles e colaborar com os grupos. Então, nesse sentido, pode haver alguma mistura entre os grupos, porque os participantes passam de um grupo para o outro, montam novos grupos para atacar determinado setor da indústria ou país. Então, o leste europeu e a Rússia têm grupos que supostamente são patrocinados pelo Estado russo. Também na China também são conhecidos como State Sponsored, onde eles fazem ataques e fica por detrás disso como interesse intelectual os governos, né? Então eles querem roubar também a tecnologia da vacina do Covid, projetos de aviões, projetos de carros. Então todas essas informações os países podem ter interesse. Enquanto isso, deixam a parte financeira para os grupos receberem os valores através de moedas eletrônicas. Então, dessa forma, eles conseguem ter uma capacidade maior de ataque e de se ficar anônimos. E o nome do grupo também detém a tecnologia que é utilizada nesse ataque. Então, podemos ver grupos que utilizam a tecnologia do ransomware da DarkSide, porque esse grupo desenvolveu um método de ransomware as a service, onde eles terceirizam ou emprestam ou alugam para os seus afiliados a utilização desse malware que combina no criptografia dos dados das empresas. Então, também tem a nomenclatura da NSA, que costuma ser APT seguido de um número, justamente para poder diferenciar as vulnerabilidades que eles exploram, os países de origem, os estados que suportam esses grupos de hackers. Vamos passar, por favor? Perfeito. Como é que ocorrem as infecções por ransomware? Basicamente de duas formas. Eles exploram a vulnerabilidade dos recursos de infraestrutura de TI das empresas, de forma passiva e ativa, escaneiam as empresas, né? Escolhem um alvo, primeiramente, e vão fazer o estudo da sua infraestrutura na internet. Então, as empresas têm serviços disponibilizados na sua rede, em redes de serviços cloud, e todos eles são escaneados e à procura de uma vulnerabilidade. Todos os dias surgem novas vulnerabilidades, por isso ele se deve à necessidade de manter os ambientes atualizados, porque os detentores, os fabricantes dessas soluções, assim que descobrem a vulnerabilidade exposta por um grupo de ATP, eles desenvolvem a correção. Então, é um método de estar estar junto com os ataques, mas sempre um passo atrás, porque o atacante vai alterar a forma de ataque e poderá culminar na infecção. E, em seguida, se a sua empresa já fez o básico, que é atualizar o ambiente, configurar corretamente o firewall e tem sistemas de proteção avançada, o atacante vai entender que é mais fácil atacar através de engenharia social os colaboradores, fornecedores ou clientes dessas empresas, utilizando técnicas de engenharia social. A gente vai abordar um pouquinho mais à frente como ocorre isso, mas a partir de um alvo, que pode ser uma empresa ou um grupo de pessoas, se desenvolve um ataque que vai utilizar sites, documentos, links, e-mails para enganar essas pessoas e fazer com que elas se infectem. E aí, a partir de chegar nessa máquina, nessa estação dessa pessoa, o ataque recomeça, explorando as vulnerabilidades da infraestrutura interna da empresa, movimentação lateral, e em seguida a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado. Então, aqui mais algumas técnicas que são utilizadas, né? Acabei de comentar as vulnerabilidades em engenharia social através de e-mail. E-mail é uma porta de entrada para diversos ataques que culminam em ransomware. Eles vão utilizar phishing,
O spear phishing, que já é um ataque já mais direcionado para um grupo de pessoas, vão utilizar a engenharia social, onde no e-mail ou no conteúdo não tem carga maliciosa ou links para novos destinos, mas no próprio e-mail o texto engana a pessoa, também podendo forjar que a origem desse e-mail é um colaborador, é o chefe do setor financeiro, o CEO da empresa, para forçar essa pessoa a realizar uma ação em nome do interesse do atacante. Utilizando também documentos maliciosos, que dentro dele possuem malwares e fazem download de novas cargas de arquivos atacantes e abrem backdoors, trojans e com isso eles conseguem executar e acionar o controle, tomar controle da sua máquina para iniciar a infecção. Também temos os e-mails falsos, né, que solicitam para o usuário trocar senhas para se proteger, para atualizar a sua conta. Nesse momento, o usuário acaba informando a senha atual que o atacante não possui. O atacante só possui seu e-mail. Através de um conteúdo malicioso, ele induz o colaborador a informar os dados da empresa, financeiros, a sua senha, e ele acredita que está justamente atualizando, porque foi um e-mail enviado pela equipe de TI. Do ambiente, então, se uma vez dentro da empresa, o atacante vai seguir com a descoberta do seu ambiente, vai explorar todas as vulnerabilidades para tentar tirar o máximo do ambiente, porque talvez ele consiga infectar uma máquina que não seja tão importante nesse ambiente. Então, ele vai tentar fazer uma movimentação lateral para chegar numa máquina do pessoal do financeiro, chegar num servidor, por exemplo, e a partir do servidor que detém todas as informações das empresas, criptografar o banco de dados, por exemplo. E também utilizar os recursos para obter as senhas dos serviços da nuvem. E, recentemente houve uma corrida de empresas públicas e privadas para hospedar seus serviços na nuvem da AWS, vCenter, Azure, Google Cloud, por exemplo. Então, obtendo as credenciais de acesso administrativo desses ambientes, o hacker tem acesso, privilégio para levantar a informação, roubar os dados, criptografar eles, publicar na Deep Web e fazer uma dupla chantagem, né? Primeiro, ele chantageia solicitando a senha para descriptografar e segundo, ele pede valores para não publicar os seus dados na Deep Web. Outra técnica que está sendo utilizada nesse momento é identificar no ambiente da vítima recursos que automatizam a instalação e manutenção do ambiente, como antivírus, sistemas de distribuição de atualizações, como o System Center e McAfee PO. Beleza, aqui a gente vai detalhar um pouquinho como é que é o ataque em 4 etapas. Basicamente 4 etapas, mas a gente pode segmentar em mais. Então vou deixar esse slide para o Roberto Chu comentar. Então, basicamente, como esse aqui foi exemplificado com 4 etapas, é só para simplificar, dá para distribuir mais etapas até, né? Dependendo do tipo de ataque que o criminoso esteja fazendo. Então, mas basicamente é mais ou menos esse passo de utilização, né, que ele faz, essa anatomia do ataque, né? Primeiro ele estuda uma empresa ou pessoa para ficar fácil saber com quem que eu vou atacar, né? Então primeiro pego o elo mais fraco, pode ser alguém, sei lá, do RH, ou até mesmo a própria empresa, né, dependendo da vulnerabilidade. Então eu dou uma estudada sobre ele, pego os dados, é fácil de hoje em dia de pegar esses dados, né? LinkedIn, Facebook, Instagram, né, em companhia limitada, então você consegue ter informações bem amplas sobre uma pessoa ou sobre a empresa, né? Detectou isso, encontrou o teu alvo, puxou as informações dele, então você começa a fazer o ataque, né? Você começa a fazer o quê? Manda algum e-mail para coletar mais informações, faz algum ataque de engenharia social específica contra a pessoa ou contra a empresa, ou no pior das hipóteses, vamos supor, se eu foco numa empresa, eu posso até pular essa primeira etapa aqui e ir direto para tentar utilizar ferramentas de invasão, né, estilo pentest, né? Então eu faço uma série de tentativas de invasão até que de repente uma hora passa uma, né? Justamente porque muitas vezes a pessoa não atualizou algum sistema de segurança necessário, sei lá, uma brecha no firewall, alguma coisa assim, e eu consigo entrar na rede da pessoa de alguma forma, né?
Uma vez dentro da empresa, eu começo a utilizar aquela movimentação lateral, né? Porque muitas vezes geralmente entra numa máquina mais fraca da empresa, né? Então, e essa máquina não é aquela máquina a principal da empresa, né? O meu foco vai ser justamente chegar nos servidores ou chegar numa máquina do pessoal do financeiro, alguma coisa assim, para poder pegar esses dados e manipular os dados, ou até mesmo só coletar os dados e para poder fazer eventual chantagem, né? Então, a ideia na sequência é fazer essa movimentação lateral para chegar até as máquinas necessárias que têm as informações mais críticas da empresa. Uma vez que eu esteja dentro, né, por última na etapa, né, já chegando na máquina lá, eu fico analisando as informações, coleto as informações, pego as senhas, pego tudo que puder da empresa, né, coloco até mesmo um spyware, alguma coisa assim, e pego todos os dados da empresa. Uma vez que eu consegui me abastecer todos os dados da empresa, puxar tudo, ver todo o histórico dela, eu simplesmente ativo o sistema de criptografia, né? Então, basicamente, eu posso acessar dessa mesma máquina um site meu contaminado, onde ele faz o download da chave do ransomware, né? E ativa o ransomware, porque muitas vezes em empresas, né, o ransomware está inativo, mas para poder ativar é necessário acessar um site para poder baixar aquela chave única, né? Então eu baixo, acesso um link contaminado para eu poder baixar essa chave e ele começa a criptografar tudo que tiver na máquina e todas as máquinas que estiverem contaminadas também, né? Então, com essa forma eu criptografo, eu já tenho capturado todos os dados antecipados, inclusive, criptografo os dados e aparece aquela telinha lá pedindo resgate, né? Então fica fácil de poder fazer alguma coisa. Aqui é um pequeno vídeo, né, mostrando exatamente como que é feito, né? Claro que isso daqui é de um filme, né? É ficção, mas basicamente é isso. O hacker vai lá, procura uma pessoa, né, no banco de funcionários da empresa, né? Tem listas divulgadas disso daí, é fácil, né? Pega, nesse exemplo aqui, pegou uma pessoa da área de marketing, achou a pessoa, tá pegando as informações exatamente do Facebook da pessoa, viu o gosto e preferência da pessoa, né? Viu que a pessoa é fã de cachorros, né? Participa de eventos, né? De concursos e tudo mais, né? De premiações. E cria-se um e-mail tudo bonitinho, né? Para poder mandar para a pessoa. Tá preparando a isca, né? Manda-se o e-mail, a pessoa lá acaba recebendo esse e-mail. Em meia rotina de trabalho, né? Sem desconfiar que pode se tratar de um ataque. Então, em média, os atacantes ficam 200 dias no ambiente fazendo o levantamento dos dados antes de fazer a instalação e criptografar o ambiente. Agora parece que o senhor vai clicar ele clicou no link do e-mail. No link, né? Mordeu a isca. Mordeu a isca. Ele está adorando a isca. Feita especialmente para ele, tá? Um ataque dirigido, spear phishing. É esse o tipo totalmente imperceptível para ele, né? Para o usuário aí. Sim, imperceptível porque ele está aguardando essa comunicação sobre o concurso de cachorros, né? Então... Sim. E claro que o computador não liga sozinho, não é assim que acontece, mas isso daí fizeram bem Hollywood, né? Mas basicamente é isso que acontece, né? Entra na máquina da pessoa. Não está já está coletando tudo. Uma vez o hacker lá dentro, né? Igual o Roberto falou, a gente vai ter a movimentação lateral ali. Então, através do PSDHash ali, o atacante vai chegando às máquinas. Às vezes pode ser de um usuário leigo, né? Ou um usuário que não tenha credenciais administrativas. Mas conforme ele vai passando de máquina a máquina, ele pode encontrar o hash de alguma conta administrativa, né? Então, ele chega numa conta que tenha, por exemplo, um usuário do suporte, um usuário administrador do domínio que chegou naquela máquina ali, ele pegou esse hash, a partir daí ele vai ter basicamente acesso a quase tudo na rede, né? Então, muitas vezes, por exemplo, usuários que têm mania de gravar as senhas nos navegadores, né? Principalmente acesso a aplicações,
isso ali tudo vai estar visível para o atacante. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. E até complementando também, né, o grande problema do ataque dirigido é isso. As ferramentas que geralmente o pessoal utiliza, ou seja, um antivírus, né, vamos falar em antivírus normais aí por assinatura, ou de repente os anti-spams, como a gente fala, né, vai passar direto. Por quê? Não é um acesso em massa, né, não tem milhões de e-mails, é um e-mail dirigido. Então, tudo isso acaba culminando, né, a um ataque bem sucedido. Nós temos aí vários, né, clientes que vêm até nós, né, justamente depois que são invadidos. E ocorre muito parecido com isso. Né? São literalmente, mas eu tenho meu antivírus atualizado, eu tenho ferramentas XYZ, mas aí entra a próxima geração, né? A análise comportamental. Então, nesse ponto, geralmente, as empresas acabam sendo invadidas. E a gente comenta, mas é JBS, STJ, só grandes clientes. Não. Vem empresas aqui até nós, empresas às vezes de 30, 40 computadores e tem tudo criptografado. Então, a pergunta que a gente sempre faz, né, que às vezes o pessoal fala, mas eu vou investir em segurança, isso é caro. E a pergunta que eu sempre faço, né, quanto custa a sua empresa parada durante 1, 2, 3 dias, né, para voltar a backup, ou até pior, né, pagar um determinado resgate? Então, tudo isso tem que ser colocado, né, em pauta, para que as pessoas comecem a visualizar a facilidade, né, de um ataque dirigido com ferramentas normais. Perfeito, vamos avançar então para o ataque de documento malicioso. Então, é similar a um ataque de phishing, que a gente acabou de ver no filme, né? Onde foi preparado um e-mail, só que neste e-mail vem um arquivo em anexo, fazendo-se passar pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenções, né, neste exemplo, mas aqui no Brasil a gente conhece esse ataque muito bem. Ele vem com a cara de operadoras de telecom, com a cara e com a marca, com a logotipia e layout de empresas bancárias e de promoções. Então, depende do talento e do hacker para ele criar esse ataque similar e disparar para os alvos deles. Então, aqui a gente tem uma invoice, né? Uma nota fiscal para pagamento, que possivelmente vem com um domínio de origem similar ao do fornecedor. E também temos ali uma campanha de Covid, onde tem um exame ou alguma forma para rastrear, ou te facilitando entrar na fila para pegar a vacina. Então, isso aqui é um ataque já bem conhecido para a gente, mas a gente precisa sempre ter em mente que ele vai ter diversas variantes a cada dia. Então, se amanhã tiver uma nova onda ou uma nova novidade, né, eles vão explorar isso para atacar as pessoas que estão desatentas e que vão, curiosamente, abrir esse anexo, porque possivelmente a pessoa não esteja esperando, exceto se for relacionado. Então, por isso que é muito fácil ser infectado, porque é atacada a cadeia de comércio, né, supply chain, de fornecimento. Então, ou vem os e-mails para os seus, ou enviam um e-mail para os seus clientes, ou enviam um e-mail dos seus fornecedores e dos seus parceiros para ludibriar a vítima a clicar, executar. E quando fizer isso, o atacante vai tomar posse da máquina para infectá-la e fazer as etapas de movimentação lateral e atacar a infraestrutura até chegar na chave de criptografia, né? Lembrando, né, que no Brasil, o brasileiro é um caso de estudo mundial, né? Só os criminosos brasileiros são um dos mais criativos que tem no mundo, né? Então, tanto que no Brasil, só o Brasil tem boleto bancário, então o pessoal faz o quê? Um dos ataques também que é feito utilizando-se boletos falsos, né? Então o pessoal manda aquele boleto com código de barras borrado, para o pessoal ter que usar aquela linha digitável lá de cima, né? O criminoso muda aquela linha digitável para uma conta dele, alguma coisa assim, e a pessoa vai pagar o boleto e paga aquele boleto achando que está pagando para uma determinada empresa e na verdade é para ele, é para o hacker, né? Perfeito. Então vamos fazer uma apresentação agora de um documento malicioso. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar como o atacante espera o ataque
vincula o ataque e consegue tomar posse da máquina e, enfim, e por final vou executar um ransomware chamado reevil na estação e a gente vai ver como é que a máquina vai ficar criptografada. Pode ir lá, Ivan, que eu parei de compartilhar aqui. Muito bem. Temos aqui o Windows. Estou criando um documento de teste para ser criptografado. Pronto. Esse aqui seriam os documentos desse colaborador, imaginando que possam ser documentos importantes, de um colaborador importante, de um CEO, do chefe financeiro. Eu previamente produzi um arquivo do Word e infectei ele, fiz o envio por e-mail e estou com ele aqui na minha caixa de entrada. A ferramenta do Outlook aqui não identificou, meu Office 365 entregou essa mensagem maliciosa. Eu vou salvar ela na área de trabalho e vou abrir para vermos. Salvar como? Área de trabalho. Salvei. É o meu exame do Covid, então o atacante elaborou um exame do Covid justamente para mim. Então, possivelmente, eu gostaria de saber o conteúdo do exame, se é positivo ou negativo. E aqui nessa outra janela, eu vou preparar o ataque. Então, como eu já infectei esse documento, eu vou deixar pronto aqui para receber a infecção. Então, imagine isso, que o atacante está lá, o grupo de atacantes está no Command Center só aguardando que as pessoas executem os seus anexos. Então, vou abrir o anexo, clicar 2 vezes nele, curiosamente para ver o seu conteúdo. Aqui já começou a fazer a conexão. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui no conteúdo do meu exame. Aqui meu CPF. Meu nome ficou meio borrado aqui. Então, tá aqui o resultado do meu exame. Dei uma entortadinha aqui para o pessoal não pegar os dados, que é meu exame de verdade. Perfeito. Isso aqui agora já não importa mais, porque o atacante já tem acesso na máquina. Feito isso, vamos fazer o comando para mandar o arquivo para lá. Vamos ver se podemos obter informações dessa estação. Descubro que ela é um Windows 7. Né? Então agora eu vou fazer o download do arquivo. Vou passar o arquivo para dentro da estação, que é esse re.exe, o nosso ransomware, é o reevil. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. No momento que ele não está localizando o anexo na minha pasta. Só um momentinho. Feito upload, não é download, pessoal. Eu recomendo. Download é para eu puxar os dados para o meu computador. Então, nesse momento, eu passei o arquivo da minha estação para a pasta no ambiente do cliente. Até já apareceu aqui na área de trabalho, que é a pasta que eu estou utilizando para esse ataque. Se eu der um dir aqui, agora eu vou visualizar o meu arquivo lá no ambiente. Está aqui meu anexo. Aqui outros documentos que estão na estação que eu vou atacar. E agora eu vou dar o comando execute "-f re.exe", e ele já começou a abrir 344 processos. Vamos observar o que vai acontecer na estação aqui. A ideia é que agora seja criptografado o ambiente. Já fechou o meu Outlook, já fechou o Word. Agora é o trabalho do ransomware reevil, que já é uma variante utilizada no passado por diversos grupos de atacantes, e atualmente ela
foi feita uma nova roupagem e está sendo disseminada em diversas empresas por vários grupos, onde tomou conta do processador. Então agora já é tarde para pensar numa proteção. Agora temos que pensar na correção do ambiente, né? Ou pagar o resgate, ou restaurar o backup, ou desistir dos dados e reimplementar o ambiente do zero. Então, o nosso documento de teste já não é mais possível abrir ele foi renomeado para K6ABZRD, e não é mais possível visualizar o conteúdo dele, exceto construindo a chave de acesso. A chave de acesso, o atacante facilitou para a gente, criou um arquivo na área de trabalho, informando para a gente o que aconteceu, né, que se meus dados foram criptografados, então não estão mais disponibilizados. Essa mensagem, quem já viu, com certeza não gostou de ver e não quer ver novamente. Ele informa aqui para como fazer a instalação do navegador Tor, que é para entrar na Deep Web, e na Deep Web, através da chave, da contra-chave de criptografia, informar ela para informar a chave, para ele informar a chave, mediante pagamento por Bitcoin. Então, aqui nesse link, através do navegador Tor, a gente consegue entrar num site desenvolvido pelo atacante, onde eu informo essa chave de acesso e tem acesso a chave, mediante pagamento, tem acesso à chave de descriptografia. Parece simples, né? Esse momento, esse último ataque eu fiz aqui em menos de 5 minutos, né? Eu deixei o arquivo preparado, já mandei ele por e-mail. Então, a gente consegue visualizar que é simples fazer ele, mas o atacante vai ficar nessa máquina, vai estudar a rede, vai tentar chegar nos servidores, nos outros equipamentos mais importantes, nos dispositivos, storages, para fazer o maior impacto possível. E também, obviamente, vai procurar os backups, tentar criptografar os seus backups também. Por isso que é importante ter esses recursos em dia sempre. Perfeito. Essa parte aqui terminamos. Voltamos ali para a apresentação. Só antes, vou mostrar um recurso de proteção do Main Spectre, que é a solução anti-spam de nova geração que a HSC comercializa, onde eu rodei essa mensagem e ela foi quarentenada, né, como malware, foi identificado o malware nesse arquivo, e o CDR é a ferramenta Content Disarmed Reconstruction que identificou dentro do arquivo SARS-CoV-2.x que eu recebi e executei ele agora, o que ele fez. Então, tá aqui as ações que contém nesses anexos. Então, aqui está possivelmente a vulnerabilidade explorada na Microsoft que deu ao atacante o acesso ao meu equipamento. Então, com este recurso, a gente consegue impedir também que essa mensagem chegue na conta do usuário, né? E aqui na consulta, fiz o upload do arquivo, né? Consultei um arquivo e ele está me dando aqui quais são a reputação desse documento que eu passei e qual é a carga maliciosa que está lá dentro, qual a classificação dela e o hash dela. Então, o meu Spectre está preparado para conter esse ataque na origem, impedindo que esse documento do Covid chegue para mim. Legal. Vamos voltar para a apresentação agora. Eu vou parar de compartilhar, Roberto. Tu pode retornar a tua apresentação. Pronto. Apareceu para vocês aí? Apareceu, Roberto. Ah, tá. Beleza. Apareceu. Então, por dentro da solução, né, de um sistema de proteção, pelo menos os sistemas sérios, né, e bons, eles têm a parte de sandbox, que é justamente esse trabalho de poder simular uma máquina, fazendo todas as ações, deixando o documento contaminado ou o artefato, na verdade, né, executar, fazer todas as ações e analisar as ações tomadas, né? Então, ou seja, você consegue visualizar nesse exemplo aqui do sandbox, né, ele sendo um artefato malicioso, né, ele verificando todas as telas aqui pode ver que são telas do Windows, né, ou seja, ele executa um Windows, né, falso, deixa rodar esse artefato dentro do Windows ou quer que seja, né,
vários sistemas operacionais e faz a análise do comportamento dele. Nesse exemplo aqui, né, seguindo ainda, dentro do sandbox, ele fez o quê? Ele verificou a carga do artefato e executou múltiplas ações de antivírus, né? Vários fabricantes de antivírus para verificar se tem periculosidade. E aqui no caso, ó, pode ver que ele verificou isso aqui é um trojan, né? Então ele tem downloader, provavelmente é um ransomware esse cara aqui, que faz download de uma carga aqui dentro desse artefato, né? Aqui a tela do Windows que ele emulou, né? Emulou no Windows 7, exatamente aquela tela de pedido de resgate lá, né? Essa tela aqui é a mesma tela, só que na tela via TXT, né? Do DOS. Então, é possível você fazer o sistema de sandbox, ele faz essa proteção, evita, né, ele deixa se contaminar para que a tua máquina não seja contaminada, né? Segue com a parte de proteção de infecção de ransomware aí. Ok. O que fazer na suspeita ou na infecção por ransomware? Bom, a orientação dos especialistas é para desconectar esse dispositivo da rede e impedir que essa máquina permita ao atacante seguir aumentando, abranger mais dispositivos da sua rede. Então, desconecte ela da sua rede e verifique a necessidade de desligá-la ou não, porque é possível que a chave de criptografia esteja rodando na memória, dependendo da versão do ransomware, né? Então, é necessário fazer um estudo dessa estação para ver se é possível obter da memória a chave de criptografia. Atualmente, os ransomwares não estão mais utilizando o método que permitem que ela fique na memória, porque eles já descobriram essa forma de evadir de evasão do ataque de ransomware. Então, cada dia esse ataque vai ficar mais complexo, mais sofisticado, e as técnicas para poder descriptografar acabam ficando cada vez menores. Acionar a equipe de TI com urgência, então, para que eles tomem ciência e avaliem os demais equipamentos e a infraestrutura e a abrangência que esse ataque pode estar tendo nesse momento, porque em poucos instantes isso pode se disseminar no seu ambiente. Entre em contato com o jurídico para avaliar os impactos à marca, impactos à empresa e também para se posicionar frente à justiça, né, registrando esse incidente junto à autoridade. Basicamente fazer um BO, né, um boletim de ocorrência, e se não tem backup para restaurar, é hora de chamar um padre ou pagar pelo resgate. Lembrando que não temos a garantia que o ransomware, que o atacante irá te fornecer a chave de descriptografia. Então, você vai ter que pagar e confiar no próprio atacante para isso. Legal. Como que a gente pode evitar os ataques de ransomware na nossa empresa? Então, como comentamos aí já em algumas etapas desse painel, para manter os sistemas operacionais e firmwares e softwares todos atualizados, na espera que o fabricante descubra as vulnerabilidades e desenvolva um patch de correção para impedir que ela ocorra novamente. Então, isso é rotina da equipe de TI, manter o ambiente atualizado. Avaliar a necessidade de manter programas não utilizados, pois verifiquem nesse ataque que eu demonstrei, foi explorada uma vulnerabilidade do pacote Office. Então, caso existam outros softwares que não são utilizados, que possam conter vulnerabilidades, ou que você desconheça se tem vulnerabilidades e não são utilizados, recomendamos que sejam removidos da estação e não fiquem à mercê de um atacante descobrir uma vulnerabilidade nesse software. Não trabalhe com permissões de administrador. Isso aqui é para a equipe de TI. Não tem permissões de administração para o seu usuário comum. Utilize a troca de permissões, troca de credenciais para realizar ações administrativas e volte para as suas credenciais de usuário comum, que não tem permissão para instalar hardware, software, a fim de impedir que você seja atacado. Pois veja, aquele e-mail foi direcionado para mim, então as empresas investem muito em proteção, mas não investem em conscientização dos usuários. Então, por isso que é importante que o usuário não tenha permissões. Então, também se chama isso de descentralização das permissões administrativas. E também para que segmentar essas permissões, para que não fique na mão de um administrador todo o ambiente de TI. Segmente o seu ambiente por software, por marca, por fabricante, por operação, por cidade,
o que você puder dividir entre os times de TI, as permissões administrativas, vai dificultar para o atacante conseguir criptografar todo o seu ambiente. Desabilite a execução automática de anexos e pendrives. Isso aqui já é um ataque antigo, né? Quando vinha vírus em pendrives, discos, disquetes, né? Mas isso aqui permanece sendo uma forma de ataque, uma vez que a gente, plugando um pendrive no computador, ele pode iniciar a infecção através de um arquivo malicioso no executável, né? Utilize ferramentas de proteção na estação, são chamadas de endpoint. Usar um anti-malware, antivírus pago e evitar soluções gratuitas, porque elas não possuem o controle que é necessário hoje em dia, né? Há sistemas de sandbox e análise comportamental. Acabamos de ver como é que é feita a análise, uma simulação numa caixa de areia do ambiente, onde simula a utilização do sistema operacional, simula as ações de um usuário no sistema operacional para identificar chaves de registro que são abertas, são utilizadas, que são acessadas, arquivos que são criados, portas que são abertas, para a partir do somatório dessas assinaturas de comportamento bloquear esse arquivo e impedir que ele seja entregue para o usuário executar ele, que aí vai perpetuar o ataque. Também, ataques de engenharia social utilizam todos esses recursos, por exemplo, colocando um lembrete ou deixando um pendrive USB em cima da mesa de um colaborador ou ainda na recepção da sua empresa, para que algum curioso plugue na estação e coloque o atacante para dentro da empresa. Então, são técnicas de engenharia social que também abordam ataques físicos. Então, são as duas formas que são duas formas que o atacante pode usar a engenharia social, um ataque físico com um ataque virtual. Ferramentas de proxy firewall, utilizando técnicas avançadas de detecção, assim como a sandbox. Também existem firewalls, proxies e DNS de nova geração que possuem esses recursos de inteligência artificial e simulação de ambientes para identificação de ataques. Utilização de VPNs, principalmente para se conectar das nossas residências, né, a partir de roteadores Wi-Fi sem chaves de criptografia fortes, que podem facilitar para um atacante, a partir de um ataque num equipamento, num dispositivo doméstico, chegar na sua empresa. Então, a VPN dificulta esse acesso por parte do atacante. Realizar auditoria constante e pentestes para descobrir vulnerabilidades na sua infraestrutura e também treinamento e capacitação e reciclagem dos colaboradores. Eles são conhecidos como elo frágil da corrente da segurança da TI, porém, podemos transformar isso a partir de um treinamento e capacitação, podemos deixar um elo muito forte e proteger a nossa empresa, pois eles não vão cair em ataques de engenharia social com facilidade. Tem mais pontos aqui que a gente poderia abordar, então fiquem à vontade para colaborar. Perfeito, chegamos aqui no módulo Mindware, que é a nossa solução, é nosso produto para conscientização de usuários. Queria pedir a palavra para o Rômulo. Estás na reunião? Bom dia a todos, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos aí. SC me pediu um espaço para apresentar e lançar esse produto que vem ao encontro do que a gente estava apresentando para vocês. Então, com vocês a palavra, Rômulo Boscati. Até ali, aproveitando ali a parte da apresentação, né? O Ivan deixou mostrou alguns tipos de ataque, como estão sendo feitos, né? Essa parte de ataque direcionada ao usuário. Isso tem crescido de forma bastante exponencial, tá? Hoje, apesar de existir alguns ataques ainda por vulnerabilidade, né, que saiu recentemente da Microsoft, do Windows aí, na camada RPC, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Nesses ataques que tiveram recentemente no Brasil, também foram explorados através do uso da RPC da Microsoft, né, o Remote Procedure Call. Mas basicamente o atacante tem que entrar dentro da empresa, né, primeiro. Então ele tem que dar um passo para dentro da empresa para depois começar a explorar ao máximo esse seu ataque, né? E o que a gente vê hoje?
a grande maioria dos ataques desses níveis, eles começam explorando o elo mais fraco, que é o usuário, tá? Então, a engenharia social tem feito grandes estragos aí nas empresas, né? Esses criminosos que utilizam dessas técnicas para fraudar, roubar dados, fazer sequestro, enfim, estão cada vez mais avançados, né? A gente já tocou no início ali sobre alguma coisa de engenharia social. Nós já tivemos uma palestra no passado, ali no mês passado, se não me engano, focando especificamente em engenharia social. Por que a gente está fazendo isso? Por que a HSCC está fazendo isso? Por quê? Levantando essa bandeira, né? A gente está levantando essa bandeira porque isso tem crescido de forma alarmante, tá? Então, é muito mais fácil hoje tu preparar um ataque através de engenharia social e atingir um usuário despreparado do que tu ficar explorando alguma vulnerabilidade, digamos, de algum sistema, tá? Então, desta forma, o que a gente tem que fazer? Além de as empresas investirem em soluções de segurança, que geralmente as empresas estão cada vez mais investindo em soluções de segurança, solução de proteção de e-mail, né, que a gente é um dos fabricantes líderes do mercado aí, soluções de endpoint, soluções de firewall, IPS, IDS, sandbox, enfim, toda essa análise de vulnerabilidade em redes, enfim, toda essa parafernália que a gente acaba ouvindo aí, essas sopas de letrinha, né? As empresas estão investindo milhões e bilhões no Brasil. Está aumentando esse investimento, que é um investimento correto, tá? Porém, a gente ouve pouco falar no investimento no último elo da corrente, que é o usuário. Então, a gente investe, basicamente, em softwares que vão tentar dinamicamente ou inteligentemente, através da inteligência do software, né, identificar esses ataques, e a gente acaba, que a gente vê, né, que é tipo um cachorro correndo atrás do rabo. Isso é segurança, né? Segurança é o cachorro correndo atrás do rabo, porque sempre a gente tem um nível que a gente acha seguro e daqui a pouco um hacker vai lá e explora uma vulnerabilidade que ninguém pensou, né? Faz parte, isso é a parte de segurança da informação desde sempre. Mas a parte da engenharia social, ela é uma brecha muito utilizada. E isso geralmente acontece de forma presencial, remota, por e-mail, muito utilizado o e-mail, né, na rede de engenharia social, de buscar dados. O Ivan demonstrou ali um videozinho de como é que as pessoas coletam esses dados. Hoje é muito fácil com as redes sociais, muito fácil. Então eu consigo, por exemplo, quero hackear a empresa X. A primeira coisa, entra no site da empresa, identifica quem são. E a maioria das empresas hoje tem até o quadro, né, hierárquico postado na rede, né? Mostra lá quem é o CIO, quem é o gerente financeiro, lá tem contatos por e-mail, o que facilita cada vez mais a parte desses criminosos, né? Então tu identifica quem tu quer atacar, pega a informação dele nas redes sociais, cria um perfil fake, vai atrás, segue, comenta, conversa, descobre informações e a partir daí tu manda a isca, que é um phishing por e-mail. E aí existem várias técnicas, tá? A gente não abordou nessa hoje, mas abordou do mês passado. Vamos abordar do próximo mês também essas técnicas mais avançadas de phishing. E ele vai elaborar uma dessas técnicas e vai executar. Hoje o Ivan mostrou uma técnica que a gente tem visto crescer desde 2018, né? Os níveis foram assim enormes para esse tipo de ataque, que é um ataque através de um documento com um payload malicioso. Esse ataque, basicamente, é um payload incluído dentro de um documento, tá? Pode ser Word, PDF, PPT, XLS, qualquer um desses da família, tanto do Office quanto o do PDF, tá? O que permite execuções, tá? Isso aí ele cria uma VPN reversa, um shell reverso com o atacante, que dá acesso completo à máquina. Uma vez que o atacante esteja lá dentro, aí ele faz a festa. O Ivan demonstrou ali como é fácil fazer esse ataque, tá? E realmente é muito fácil. O nosso objetivo aqui não é explicar como fazer, tá? O nosso objetivo é aqui mostrar que é fácil e que isso tem de forma muito simples na internet para qualquer um buscar essa informação e começar a executar. Isso é um grande problema, tá? Mas o que acontece? Nós vamos lá, as empresas investem hoje em segurança da informação, em softwares para isso, e o usuário lá continua sem o treinamento dele. O usuário continua nessa empresa sendo alvo,
né? E se ele não é um alvo por e-mail, ele é alvo por um pendrive, que os caras fazem um ataque físico, deixando o pendrive em cima da mesa dele, ele pluga e executa o malware. Existem diversas formas para pegar o usuário. Então, pensando nisso, a HSC está lançando, até a gente está fazendo esse pré-lançamento do software, tá? Ele ainda não está disponível comercialmente, mas nós já estamos fazendo um pré-lançamento para começar a levantar uma bandeira que eu acho que ela é muito importante, que para mim é a última camada de segurança. Eu brinco aqui internamente que a gente diz assim, qual é o objetivo da HSC com esse software, Mindaware? É basicamente instalar um antivírus na cabeça do usuário, tá? A gente sempre quer instalar um antivírus na máquina do usuário, mas a gente nunca pensou que a gente poderia então instalar um antivírus na cabeça do usuário, fazer com que o usuário faça parte da solução e não do problema. Hoje, o usuário é problema, a gente tem que trazer ele para a camada de segurança, ele tem que ser a solução e não mais o problema. Isso pode diminuir, inclusive, os custos da empresa com soluções de segurança, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que trazer o usuário para o lado da segurança da informação e não fazer ele um inimigo da segurança da informação. Esse é o nosso objetivo. É um software que vai trazer o usuário para ter o treinamento correto. Não, a gente vai... Passa o próximo slide, por favor. O objetivo aqui, existem alguns conceitos no mercado, tá? Que é a parte de conscientização de usuário. Isso é uma coisa. O que a gente quer fazer é ir além, tá? É o que eu falei para vocês. O nosso objetivo é instalar um antivírus na cabeça do usuário. A gente tem que conscientizar? Sim, conscientizar é uma coisa. Mas a maioria desses usuários acabam não se conscientizando por diversos motivos. Cara, a gente tem diversos estudos aqui que a gente executou aí ao longo dos anos, né? Para vocês terem uma ideia, tem usuário que não acredita nesses tipos de ataque, acha que isso aí é coisa de Hollywood, tá? O usuário não se conscientiza. Então não temos que só conscientizar. Conscientização é um pedaço disso. A gente tem que treinar ele. A gente tem que dar um treinamento para esse usuário de qualidade, que ele consiga enxergar, assustar o usuário e dizer, poxa, é fácil. Olha como o Ivan fez esse ataque e olha como é fácil de eu cair, né? Então eu tenho que certificar esse usuário também, tá? Por que se certificar? Gente, nós estamos em 2021, tá? O usuário ele não pode mais ser considerado pelas empresas e muito brevemente não será mais como só simplesmente ele é um operador de computador. Operador de computador, isso aí é a década dos anos 80 aí. Eu peguei bastante essa parte de operador de computador lá, etc. Mas o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um usuário de sistema, um usuário conscientizado, treinado e certificado na parte de segurança também. Porque a gente tem que entender que vai ser inadmissível em algum tempo que um usuário não saiba o que é uma URL, não saiba o que é os principais tipos de ataque. A gente tem que trazer, a empresa vai começar a enxergar isso como também uma parte do currículo que ela vai analisar. Ela vai olhar assim, o Rômulo tem lá, por exemplo, o currículo e tem certificado da HSC ali de treinamento de usuário. Opa, esse cara é qualificado. Esse não é um cara que vai chegar na minha empresa aqui e vai sair clicando em tudo, ou vai abrir tudo. O que a gente tem que pensar, uma vez que tem essa brecha, que seja executado, a empresa pode perder milhões de reais. Então, cara, isso vai começar a chegar lá dentro do RH, vai ser uma regra do RH. As pessoas vão ter que ser contratadas com um nível certo de certificação, um nível certo de conhecimento para poder operar e fazer parte da equipe, tá? Esse é o nosso objetivo, trazer esta conscientização, elevar o nível de conscientização de usuário para um nível de treinamento e certificação, garantir que os usuários da empresa eles estejam todos num nível adequado de solução de segurança da informação para que esses tipos de ataque não ocorram mais ou sejam diminuídos drasticamente, tá? E é um trabalho difícil? Sim, é um trabalho difícil. Tu vai fazer isso sem um software? Não, não vai conseguir fazer. Por isso que a HSC está nesse desenvolvimento contínuo aqui do software para trazer para o mercado uma revolução, tá? Que é a conscientização, treinamento, certificação desse usuário, para garantir a qualificação e dizer assim, esse usuário pode ser contratado por qualquer empresa porque ele tem um selo ali de treinamento. Nós vamos manter o teste contínuo, ou seja, esse usuário continuamente vai ser testado pela ferramenta.
enviando phishing, vishing, né, que é a parte também de WhatsApp, etc., para ver se ele cai ou não cai. Para quê? Para medir os indicadores de evolução. Saber em que nível está aquele colaborador na empresa. E qual é o nível dele? Tu vai ter um nível. A ferramenta vai te trazer um nível dizendo, olha, esse aqui está preparado, esse aqui está precisando reforçar esse tipo de treinamento, volta lá e faz o treinamento. Enfim, para quê? Para que isso seja cada vez mais o pilar da segurança da informação. E não só simplesmente firewall, proxy, endpoint, etc. Vamos fazer com que o usuário faça parte da segurança da informação. E aí o último e mais importante item, que é a colaboração. O usuário ele tem que ser um colaborador da segurança da informação e não mais o alvo. Então, se ele consegue colaborar, imagine assim, se eu sou um usuário que sou treinado, eu consegui chegar no treinamento, uma certificação, um teste contínuo, estou bem nos meus indicadores, por que ele não pode colaborar? Ah, mas Romulo, como é que ele vai colaborar? Aí que vem o detalhe. Basicamente, ele vai colaborar com diversos plugins que a gente está desenvolvendo para diversas plataformas. Office 365, G Suite, o próprio Mail Inspector e etc. Para que quando algum usuário da rede identifique um tipo de ataque, ele colabore e diga, olha, cara, isso aqui é um ataque, passou, mas é um ataque. E automaticamente isso vire disponível para todos os demais usuários, saberem que aquilo é um ataque, opa, para aí, ninguém mais pode clicar, ninguém mais pode distribuir esse tipo de ataque dentro da empresa. Então, isso vai formar um pilar muito forte para que a gente chegue a um nível mais interessante de segurança da informação dentro das empresas. Esquecendo só o ferramental técnico. Não, o ferramental técnico ele é importante, a gente sabe que é, mas só ele não vai fazer milagre. Tá? Não vai fazer milagre. O hacker vai conseguir explorar o usuário. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa aposta para, a partir desse segundo semestre, aí, as empresas comecem a entender essa necessidade, aderir e fazer com que a parte dos colaboradores da empresa também colabore com a segurança da informação e não só com a sua função tradicional na empresa. Tá? Basicamente é isso. Tá? Me estendi um pouquinho aqui do meu tempo, mas era para tentar mostrar para vocês o que a gente está fazendo, aonde a gente quer chegar, né? E o que a gente entende como visão de mercado, do mercado da segurança de informação. Passar um pouquinho dos parâmetros técnicos. A gente é muito comum, provavelmente todo mundo que está nessa live aqui, provavelmente todo mundo é do corpo técnico, né? E a gente costuma, e é normal de enxergar que, eu quero tecnologia para detectar. Beleza, isso é uma parte. A gente não pode esquecer que também tem os usuários. Isso é muito importante, a gente tem que trazer eles para o nosso time, sabe? Eu sei que é difícil, é bem difícil, mas assim, o software tem que nos ajudar, esse software vai nos ajudar a trazer esses usuários para o nosso time da segurança da informação e transformar eles em colaboradores de segurança da informação. O objetivo é instalar um antivírus na cabeça do usuário aí e manter ele sempre atualizado, né? Muito importante. Certo, Romulo. Obrigado. De nada. Aproveitando... Davi, temos perguntas para trazer do chat? Sim, o pessoal já começou a mandar as perguntas. O Carlos Figueiredo perguntou como é a questão de segurança contra o ransomware com os arquivos que ficam em nuvem. Ou seja, o usuário não baixa o arquivo para o computador dele, mas ele usa o armazenamento em nuvem, como o OneDrive ou o G-Drive. Como ficaria essa proteção? E como é que a gente poderia... Os sistemas de armazenagem, né, os drivers na nuvem, eles possuem ferramentas de detecção de ransomware. E muitas vezes os atacantes exploram serviços de hospedagem para poder disponibilizar esse arquivo e, a partir da execução do arquivo malicioso ou de clicar num link, explora a vulnerabilidade do navegador ou do pacote Office, no exemplo que a gente abordou, para fazer o download desse arquivo, e esse arquivo vai ser executado imediatamente para fazer as próximas etapas de criptografar. Então, a segurança para esse tipo de cenário, ela pode ser dada no firewall ou através de uma sandbox no firewall que possa identificar o comportamento desse arquivo.
Porém, os arquivos que estão armazenados na nuvem aí dependem que o dono, o detentor da armazenagem, possua os recursos de detecção desses arquivos. Então, muitas vezes os atacantes exploram o cPanel ou outros serviços de hospedagem e para deixar o arquivo numa hospedagem aguardando que os colaboradores atentos cliquem no link, baixe esse anexo de lá e execute. Tem uma outra... Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Geralmente, o que acontece? O arquivo está em nuvem, mas para ele ser acionado, muitas vezes o pessoal faz o quê? Manda o link em e-mail. Né? Então, ou seja, eu coloco um link para acesso, quero contaminar algum usuário, eu pego, crio o link para esse arquivo e mando para Deus e o mundo no e-mail, né? Colocando, claro, dá uma mascarada no e-mail e tudo, né? A pessoa, ao clicar no link, ele vai baixar esse arquivo ou simplesmente executar o arquivo, alguma coisa assim, e se contaminar, né? Então, o que acontece? É importante que tenha o sistema de sandbox, né, analisando direto também esse e-mail, né? Ou seja, o sandbox vai fazer o quê? A princípio, pegar esse link, jogar no sandbox, simular alguém clicando no link e ver o comportamento dele. O comportamento sendo malicioso, que seria esse caso, né, porque ele vai baixar o conteúdo que está na nuvem malicioso e infectar a máquina, né? Ao baixar, o sandbox vai verificar, opa, esse cara aqui está mexendo no meu registro do Windows, esse daí está tentando acessar, está mandando para um link contaminado aqui ainda, né? Um segundo link contaminado. Então, o sandbox consegue pegar essa turma toda, né? Sem ter que ficar você fazendo milagre, né? Então, ou seja, entrega o e-mail. Isso. Deixa eu só um minutinho, achei só para mim tentar esclarecer um pouquinho ali a pergunta também, que eu acho que a pergunta do Carlos foi mais em relação a, por exemplo, a empresa já utiliza um Office 365, algo de armazenar esses armazenamentos remotos. Apesar dos dados estarem armazenados remotos, a execução, na grande maioria das vezes, é local na máquina, tá? Mesmo que ele use o Office lá, Office 365, que abre num documento do Word, esse exploit que o Ivan mostrou também funcionaria, tá? Por quê? Porque aquele ali é baseado em VB, tá? Mas tem várias outras técnicas, tá? Que pode executar. Então, ele vai executar o VB script mesmo, assim que esteja no browser, e vai fazer a parte do upload do payload do malware, tá? Então, e sem falar que muitos dos usuários baixam esse documento para a sua própria máquina, ou até outros tipos, que não só de documento, como arquivos executáveis, etc., e continua com essa vulnerabilidade. Assim, a HSC, ela tem dentro do Name Inspector também, no caso do Office 365, estou falando especificamente do Office 365, uma solução para filtragem e análise dentro do Office 365, tá? É uma integração que é o Deep Integration, que ele é capaz de enxergar os e-mails de dentro do Office 365, a parte, agora, no segundo semestre, também vai ser permitido a parte do OneDrive, né? Que é para poder analisar os arquivos lá dentro do Drive, antes de fazer o upload e quando vai fazer download, tá? Para proteger isso aí, proteger essa parte da nuvem, né? Com essas técnicas adicionais, que são múltiplos antivírus, análise de ATP, a parte de behavior analysis, em cima de sandbox, etc. Isso tudo é a melhor forma de se fazer e proteger mesmo o ambiente que esteja em nuvem, tá? Os ambientes em nuvens, eles não são 100% seguros, a gente tem que ter essa ideia, né? E são muito explorados, né? Muito explorados. Então, a gente tem que ter soluções também para poder identificar esses ambientes e escanear esses ambientes na nuvem, tá? Tem mais... Só complementando. Tem mais Vai lá. Pode falar, Alex. Pode falar, Alex. Complementando aí também, alguns fabricantes têm soluções de CASB, né? Então, quando você faz a implementação da solução de CASB lá, ele vai fazer a descoberta dos aplicativos que estão na nuvem. Depois disso, você tem uma segunda fase, que é a parte de classificação, que é onde ele vai fazer toda a varredura das suas aplicações ali, identificar quais são os determinados arquivos que tem, né? E após isso, a gente tem a parte da correção, que é onde ele vai verificar quais são os riscos dos arquivos que estão dentro da nuvem ali, né? E a partir dali você consegue criar políticas para tratar aquelas vulnerabilidades ou identificar arquivos que são maliciosos, né? Que tem essas intenções aí. Então é uma parte de complementação também às soluções de CASB. Tem até um complemento aqui da dúvida que o William Rocha postou aqui, que seria justamente essa via inversa, né? Ou seja, eu estou infectado, minha máquina está infectada e eu uso lá o OneDrive, ou enfim, um desses drives sincronizados, os meus arquivos locais, com a nuvem, e aí eu colocaria
jogaria esse arquivo no sentido oposto, né? Minha máquina está infectada e eu sincronizo esse arquivo com o Google Drive. Como é que aí nesse caso foi exatamente o que o Alex falou. Soluções de Exato. CASB são capazes de não só fazer análise em download, como upload também. Exatamente, é isso mesmo. Que essas ferramentas do Google Drive, por exemplo, não abordam sandbox, somente trabalham através de assinaturas. Então, se a gente está tratando de um zero day, esse arquivo vai fazer download ou upload e vai poder ser executado. Então, dando um exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse malware que o Ivan produziu aí e enviou foi no Office 365, numa conta de Office 365. A mensagem chegou, foi escaneada pelos sensores do Office 365 e não identificaram nenhuma ameaça. E ele clicou e olha o que aconteceu, tá? Então, tipo assim, é muito preocupante, assim. As soluções de nuvem, de armazenamento, Office 365, eles estão mais preocupados no armazenamento, na disponibilidade, etc. Nem todas têm o viés de segurança. Então, soluções como soluções da HSC, como o Main Spectre, que integra no Office 365, e soluções de CASB são muito importantes para empresas que estão pensando em ir para a nuvem. Nossa dica, nunca vá para a nuvem sem pensar em segurança. É muito comum as pessoas, e é um movimento que está acontecendo, o Alex sabe bastante, tem bastante implementação aí, né, Alex? Tipo assim, o pessoal quer ir para a nuvem para quê? Não é para segurança, é para facilidade, disponibilidade, não é isso? Aonde tu tem acesso, mas dificilmente essas empresas estão preocupadas com segurança, e aí começam os erros. Tá? E esse é o problema, né? E aí esse é o problema. Eles pensam primeiro, eu vou mover lá para o Office 365, porque para mim vai ser mais fácil, não tem que fazer backup, os usuários se conectam onde tiver, e etc. Aí depois ele é invadido, como já aconteceu bastante esse ano aí, e com pessoas que têm esses sistemas aí em nuvem, tá? Empresas que têm sistemas em nuvem. Aí depois ele pensa, puxa, esqueci a segurança. Aí já é tarde, entendeu? Então, tipo assim, sempre que tu vai fazer um projeto em nuvem, alguma coisa assim, voltado para armazenamento na nuvem, pense sempre, eu tenho que ter disponibilidade, facilidade, mas tem que ter segurança. Se eu não tiver uma ferramenta de segurança me protegendo lá, eu vou estar deixando tudo para o lado do usuário. Que ele vai ter que ter um endpoint lá de Next Generation, que é importante também falar, né? Hoje existem a nova geração de Endpoint Protections, que são os famosos antivírus, né? Que trabalham de forma diferente, né? Não mais através da assinatura ou File Reputation. Eles trabalham de forma a identificar o comportamento daquele software enquanto em tempo de execução e a partir dali tomar uma decisão. Imaginem assim, esses softwares que têm essa característica, é como se eles tivessem um sandbox na máquina do usuário. Ele deixa o processo ser executado e vai monitorando todo o processo. A partir dali ele diz, opa, esse arquivo aqui tem muito mais identificadores maliciosos, que são chamados IOCs, né? Maliciosos, e ele vai pegar e já bloquear dinamicamente, tá? Sem depender de uma assinatura. Isso aí é um novo modelo que já está desde 2018, vindo para o Brasil aqui, né? E ampliando essa abordagem para endpoint. É muito importante as empresas também começarem a ver esse outro tipo de tecnologia, ao invés daquele famoso, né, e já cansado das soluções antivirais aí, que eu pego um vírus, aí eu mando para o fabricante faz uma assinatura e agora tu não pega mais. Mas não imagina para mais viver assim, né? As coisas são muito dinâmicas. Então, soluções de endpoint nessa característica também são interessantes para evitar esse tipo, inclusive, de upload e download na nuvem. O Marcos aqui perguntou algo nesse sentido também, que já foi parcialmente respondido, que é no caso de arquivos em nuvem, complementando arquivos em formato original do provedor, como o Google Docs, por exemplo, né? Há relato de ransomware bem sucedido com arquivos nesse formato original? O que eu tenha visto, não. Reportado em cima desses Google Docs, de coisas eu não tenho visto, tá? Mas com certeza deve dar para explorar, tá? Lembrando que ransomware eu não conheci nenhum ainda, mas eu já vi do Google Docs e do phishing, né? Phishing de coleta daqueles de senha. Então o cara faz um formulário de senha, que nem aqueles formulários do Google, usa o Google Docs mesmo, porque é um formulário,
coloca lá, coloca logo da empresa que ele está atacando, fala assim, ó, e manda aquele e-mail lá falando, a tua senha vai ser bloqueada, a tua conta de e-mail vai ser bloqueado, clica aqui para atualizar a tua senha. E faz o Google Docs como hospedagem do formulário. Já vi isso acontecer. Lembrando... Passa credibilidade assim, do usuário, é um formulário da própria Microsoft. Lembrando, o fato de tu colocar um payload dentro de um documento, isso é uma forma de ataque. Tu não precisa obrigatoriamente... Esse é o exemplo que o Ivan deu, ele é um mais sofisticado, tá? Existem mais sofisticados ainda, tá? Em que nos permite, cara, tu botar, por exemplo, um pedaço... Eu vou dar um exemplo assim, ó. O modelo que... Só dando uma explicação mais técnica, tá? O modelo que o Ivan usou, ele é mais básico, tá? Que é basicamente o seguinte, o payload está dentro do documento do Office, tá? Esse aí, provavelmente, no formato do Google Docs e tal, talvez o Google não permita, tá? Pode ser que não, tá? Não tenha a resposta aqui. Mas existem outras variantes mais sofisticadas que o payload não está dentro do documento. Aí sim, tu pode colocar no Google. Por quê? Porque todos esses documentos ele tem uma linguagem de programação que permite para automatizar, para fazer diversas comunicações com servidores, etc. Tem um modelo que a gente pegou muitas variantes ao longo de 2018, 2019, 2020, 2021, que basicamente dentro do Office ou dentro desses tipos de documento não tem o payload, tem basicamente uma função, um script, que baixa o payload em tempo de execução. Tá? E aí desse formato existem variantes ainda. Tem cara payload lá no Google Drive, que é um arquivo, né? O payload, quando a gente fala aqui, o arquivo executável do ataque, tá? Ele vai armazenar esse cara num qualquer servidor aí de compartilhamento de arquivo comum, né? Ou então ataques muito mais sofisticados que a gente identificou aqui na HSCC há um tempo atrás, inclusive escrevemos um artigo que era referente a um ataque de payload via DNS. Esse cara que fez isso, o cara, se não fosse com má intenção, ele mereceria um prêmio. Mas como foi mal intencionado, a gente não vai dar o prêmio para ele. Mas o que ele fez? O payload dele estava em cima do DNS. Ele criou um servidor DNS com domínio, comprou um domíniozinho em qualquer lugar, colocou o domínio DNS e usou os registros do tipo TXT para colocar o payload lá dentro. Então, a carga no documento não tinha nada. A carga do documento era consulta de DNS, que ele ia consultando em tempo real. Era um script que ia pegando e carregando o payload em tempo de execução, tá? E isso é na máquina do usuário, não mais no Office, né? Não é mais lá na parte da web do Office. E ele vai carregando aquele cara em tempo de execução, buscando chaves de DNS. E aí ele monta o malware na memória e executa. Então, existem muitas técnicas avançadas e que, tipo assim, que podem ser utilizadas cara, não só no... A gente está falando do Office porque é o mais comum, tá? Mas tu pode usar no PDF, tu pode usar no Google Docs, tu pode usar onde tu quiser, só eles terem toda a linguagem de documento que permitir a execução remota de scripts ou fazer integrações, ela vai dar uma brecha. Mais alguma pergunta aí, Davi? Eu acho que não, agora não temos mais nenhuma pergunta, eu acho que estamos chegando no final, né? Bateu às 11h30. 11h30. Bom, gente... Mas é um assunto que dava para falar até meio-dia. Não, a gente pode dar exemplos, etc., aí, né, de diversos tipos de ataque que a gente detecta diariamente, evolução desses ataques, não só uma variante, né? A gente diz assim, variante é quando alguém pega um ataque e muda alguma coisinha ali para mudar aonde está hospedado, a forma como carrega, etc. Isso é uma variante. Agora existe a evolução, né? É tu pegar um ataque e olhar como o cara faz e fazer um diferente de uma forma mais geniosa, assim, né? De tipo essa do DNS que eu dei exemplo, que é muito mais difícil de detectar, tá? Então, tipo assim, isso todo dia acontece e a HSCC ela fornece diversas soluções aí, o Main Spectre, o ISS, enfim, vamos estar desenvolvendo no segundo semestre aí a parte do Mindaware, né? Para quê? Para nós trabalhar em todos. O Main Spectre hoje já é, digamos assim, um dos principais softwares do mercado de segurança do e-mail, né? De mensageria completa, integra Office 365, Google, Exchange, Zimbra, então para te proteger a mensageria. Por quê? A mensageria hoje 90% dos ataques vem por mensageria. É phishing, é trojan,
APP, é malware, enfim, tudo o lixo vem pelo e-mail. Então, isso é a principal porta de entrada, por isso que a gente investiu bastante no software, para que ele tenha a sua máxima excelência nessa detecção, né? Principalmente nessa parte de phishing. E agora, o nosso maior investimento é nessa parte de trazer o usuário para juntar a gente, fazendo essa parte de instalar um antivírus na cabeça do usuário, aí, que eu acho que é muito importante, vai ser uma evolução muito legal para todas as empresas, né? Ter esse nível aí de conscientização, né? De qualquer forma, eu agradeço aí a participação de todos, né? Agradeço os palestrantes aí, excelente palestra. Quem tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição aí, tem um e-mail aí, né? negócio@HC Brasil, pode mandar sua dúvida. Se quer conhecer os nossos softwares também, a gente está à disposição. Nós temos diversas revendas no Brasil, né? Podemos tirar dúvida por e-mail. Nas nossas Fiquem redes à sociais vontade. também. Redes Desculpa, Romulo, te sociais. interromper. A gente vai, esse webinar está sendo gravado, então essa palestra, esse painel vai ser postado depois nos nossos canais, no YouTube, no LinkedIn. E como a gente falou, tem muito mais assunto ainda para ser discutido, mas a gente vai vai dividindo ele nos próximos webinars, e a gente convida a todos para acompanharem os convites aí que a gente vai postar nas nossas redes depois, e as novidades sobre os nossos produtos também. Todo mês a gente vai ter um webinar novo com assuntos dessa categoria, assim, pegar o que há de mais moderno, que o pessoal está querendo saber, e, inclusive, assim, todo mundo que tiver gostaria de falar mais sobre o assunto, pode mandar e-mail, pode chegar nas nossas redes sociais. Pô, HSC, gostaria que vocês falassem mais sobre isso. Eu queria saber mais sobre isso. Pode nos dar a dica que a gente vai fazer o conteúdo para vocês e apresentar para vocês. Nossa ideia é trazer para vocês o conhecimento, distribuir o conhecimento para que a gente possa nos auxiliar e tentar evitar ao máximo esses tipos de criminosos nas nossas empresas, tá? Isso aí. Desde já agradecemos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos pelo trabalho.